Olá, meu querido, graça e paz, tudo bem? Hoje o trecho de reflexão é um trecho bem específico sobre o conhecimento da Palavra de Deus. Ele está em Oséias 4:6. A nossa reflexão aqui é um pouco mais voltada para o cenário atual da igreja, nos dias de hoje. Mas lá naquele tempo, o contexto é que o povo de Israel estava cometendo muitos erros e os sacerdotes eles estavam impuros e os sacrifícios estavam sendo feitos de uma forma não correta para Deus, dentre outros atos de iniquidade que estavam corrompendo o povo de Israel. E Deus se levantou com muito pesar, com muito dor no coração, para comunicar os sacerdotes sobre esse tipo de comportamento, de conduta. Em Oséias 4:6, Deus fala que o seu povo perece ou sofre por falta de conhecimento da tua palavra. E depois ele continua no contexto ali dos sacerdotes que não estavam realmente sendo puros em relação à tratativa com Deus. O que a gente pode trazer para os dias de hoje, onde nós não estamos mais nesse regime da lei, onde Cristo já veio, já justificou o ser humano, já fez a obra, derramou seu sangue puro, imaculado, sem pecados, para que fôssemos salvos, né? Todas as gerações que vieram pudessem ser salvas e não simplesmente encobertas por um sacrifício de sangue animal. O que a gente pode trazer então a respeito disso, né? Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso está lá em João 14:6. E por caminho especificamente a gente pode começar a trazer um pouquinho desse contexto, né? Quando Deus comunica que o seu povo perece ou sofre por falta de conhecimento aqui é a palavra-chave, tá? Conhecimento representa muita coisa no contexto de hoje. Conhecimento não é simplesmente conhecer, ouvir falar, saber que uma vez na vida aquilo aconteceu já. Conhecer a palavra de Deus está muito mais ligado à parte profunda de entendimento, de relacionamento, de intimidade com Deus. O conhecer a palavra traz para a gente também um entendimento sobre conhecer a Cristo nos dias de hoje. Porque Cristo é a palavra que se fez carne para que a gente fosse salvo. Então, lá em Gênesis 1, quando Deus criou todo o universo, Ele criou com a palavra, com Cristo. Cristo estava com Deus em forma de palavra. E hoje a gente precisa conhecer profundamente, ter intimidade, desenvolver essa comunhão com Deus, com Cristo, né? Com Deus por meio de Cristo, que é a palavra viva que nós temos. Então é muito mais profundo do que simplesmente conhecer ou ouvir falar da palavra de Deus. Eu sei que eu preciso amar as pessoas, preciso amar a Deus, mas o que realmente é o conhecer no íntimo o coração de Deus? É realmente entender os seus planos para cada um de nós, é realmente entender o que Ele tem como plano perfeito, como vontade, para que cada um seja vencedor segundo a sua vontade, cumpra o seu propósito, cumpra o seu chamado. Entender que conhecer é desenvolver uma intimidade onde você consegue ouvir nitidamente a voz do teu Pai, onde você consegue conversar com o seu Pai de uma forma sem barreiras, sem bloqueios, e de fato, de verdade, conhecer a essência, o coração de Deus, que está disponível para todos, uma vez que a salvação ela não é exclusiva para um povo ou para outro. A salvação ela veio, Cristo fez a obra para que todos fossem salvos. A predestinação de todo ser humano é que ele seja salvo, porém nem sempre ele vai escolher por esse caminho, afinal a gente tem o livre-arbítrio. E conhecer intimamente a palavra Cristo é conhecer em um relacionamento como a gente consegue desenvolver isso no dia a dia, como a gente consegue entender o coração de Deus, como a gente consegue entender o amor de Deus, como a gente consegue entender a obra de Deus na vida da gente, como a gente consegue ouvir a palavra de Deus, ouvir o Espírito Santo, para que sejamos guiados da melhor maneira possível. E naturalmente, conhecendo a Deus, a gente conhece a nossa identidade, nós conhecemos o nosso propósito, nós passamos a conhecer os nossos chamados. E é como se a gente estivesse num jogo de futebol.
onde cada jogador tem a sua posição, e aqui na Terra cada filho de Deus tem a sua posição, tem o seu ministério, o seu chamado para que seja cumprido com excelência, segundo o que Deus nos dá, que são os dons. Então a reflexão de hoje é muito mais sobre isso, sobre intimidade, sobre profundidade no relacionamento com Deus, para que a gente venha desenvolver isso de uma forma realmente profunda no dia a dia e consigamos entender quais são as vontades e o coração de Deus e nos aproximarmos cada vez mais de Cristo, para que Ele seja realmente a nossa rocha, o nosso firmamento e nada venha nos abalar. Fiquem com Deus. Tamo junto.